Ô gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Nós, fãs da franquia Sexta-feira 13, tendemos a amar o Tom Savini, responsável pelos efeitos especiais, pela maquiagem de dois filmes da franquia. O primeiro e o que supostamente seria o capítulo final lá de 1984. Ele inclusive topou voltar para a franquia em 1984 porque ele queria finalmente matar Jason Voorhees, que ele criara lá em 1980, né? Lê do engano, porque a gente sabe que houve vários outros filmes da franquia. Pois bem, Tom Savini, muito respeitado como maquiador, como mago dos efeitos especiais da época. Foi por isto que eu decidi ver o filme The Ripper, de 1985. Ainda mais porque eu percebi que a cópia que tem no YouTube, agora já indo para o final de junho de 2025, tem a mesma duração do tempo lá que tem, né, oficialmente no IMDb, 1 hora e 42 minutos. Então eu falei, bom, o gore que tiver, a meleca que tiver, vai estar ali, né? É claro que eu também sabia que o Tom Savini sempre renegou esse filme, dizendo que era muito ruim. Mas eu queria vê-lo como ator. Sim, ele, The Ripper, é o Jack o Estripador, né? Ele seria o Jack o Estripador. Bom, gente, ele aparece sim, acho que durante 3 minutos no final do filme, e é realmente a coisa mais divertida que tem mesmo. Consta que ele ganhou milhares de dólares por um dia de trabalho, só como ator. Então, beleza, só vale por isso, porque o filme é bem ruim, tá? Tem gore, tem meleca. Para época sai até intestinos, né? Intestinos saem. O que era bastante chocante para a época. Mas isso a gente tem em tanto filme, se for ver isso como indicativo para assistir o filme, imagina, pega um desses Terrifiers aí, você vê isso o tempo todo, né? Só que antes de continuar falando sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Primeira coisa, é um filme que é um daqueles SOV Films. O que é isso? É um Shot on Video Films. Esse filme foi gravado em camcorder, em câmera de vídeo, em 1984, 1985. Então, a imagem, né, é bem assim, é bem de vídeo caseiro mesmo, uma imagem pobre se comparada com película de cinema, né? É uma produção original, regional, perdão. O diretor, Christopher Lewis, parece, filho de uma atriz famosa de Hollywood, da Loretta Young, atriz assim famosa da época de ouro dos filmes, tá? E a produção é bem pobre mesmo. Nossa, vamos ver, eu vou falar, nem tem como assim não dar spoiler, mas enfim, vou falando do filme, tá? É um professor universitário que está dando um curso sobre a relação entre assassinos famosos, serial killers e cinema. Olha que coisa meta esse roteiro, se tivesse sido bem trabalhado, mais algumas escritas, se tivesse um diretor bom e mais dinheiro, poderia ter... precisava caminhar muito ainda, mas seria um bom filme, né? Pois bem, esse diretor aí, ele tem um aluno que é assim, nossa, fanático por filme de horror, assim como o professor, e também é fanático pelo professor, né? Que tem hora que você fala, nossa, esse menino tem uma namorada, mas eu acho que ele queria namorar, era o professor. E é claro, vai ter um aluno que é um tonto também, acende cigarro na sala de aula. Em 1985, na faculdade, até poderia ser mesmo que isso acontecesse, tá? Professor, naquela época, ainda fumava em sala de aula. Eu cheguei a fumar em sala de aula quando dava aula, imagina, nos anos 80, comecinho dos 90. Beleza, beleza. Então, tem isso aí. Só que no começo tinha tido um prólogo de uma moça no século XIX descendo em algum lugar e sendo morta, né? Passa a faca, assim, pelo Jack o Estripador. E beleza, isso aí não vai ter muita coisa a ver. É só para dizer que é o Jack. Você fala, é o Tom Savini, é o Jack Stripador, ele já aparece? Não, gente, ele só vai aparecer no final do filme 2 minutos, tá?
Beleza, fica uma enrolação, gente, uma conversa que não tem nada a ver, desse professor explicando toda a mitologia do Jack o Estripador, vários momentos do filme, desse menino que é fã de filme de terror e fã do professor, relacionando-se com a namorada, transando com a namorada, ligando para esse professor, e aí chega a grande virada, né, do filme. Ah, não, antes disso tem dessa. Não é virada. Quando a gente vai conhecer. Quando a história vai começar a andar. Antes disso tem uma. Como era nos anos 80, uma aula de aeróbica. Durante um monte de tempo, assim, você vai ver a menina praticando aeróbica, que é a namorada do cinéfilozinho lá, tá? Assim, as cenas são desnecessariamente estendidas. O filme não tem tensão nenhuma. E isso não é ajudado pelos atores e também muito menos pela trilha sonora, que é, assim, nada a ver de causar tensão. O barato aí, barato, né? O barato do filme é uma coisa. É assim: tem um anel que supostamente pertencera ao Jack o Estripador, que era canhoto, e aí, esse anel acaba surgindo numa loja de antiguidades desta cidade. E o professor, depois de uma embromation, de uma enrolação desgraçada, um monte de coisa que não tem nada a ver com a história, ele acaba comprando isso. Paralelamente a ele comprar esse anel, mulheres estão sendo assassinadas na cidade. Então, você tem dentro deste filme, porque tem um pouquinho de gore, né, um pouquinho de meleca, se comparado com outros slashers, sei lá, 1 minuto, se você pegar todas as cenas, né? Só que não tem suspense. Sabe aquela história? Ele imobiliza a mulher, pega a faca, pum, abre e tira o, para a época, isso aí podia ser bastante chocante, porque talvez as pessoas não tinham tanto acesso a esse tipo de gore, esse tipo de meleca, né? Era bem extremo para a época. Se bem que esse filme foi lançado em vídeo e não fez sucesso nenhum, nem nada. Então pouca gente deve ter tido acesso a ele também naquela época. Mas é só isso, porque ele não tem nenhuma. Ele não causa nenhum. Ele só causa tédio. E aí você fala, e quando que o Tom Savini vai aparecer? Então, esse anel, ele não tem mitologia, não tem nada, tá, gente? É só assim, como é o anel do Jack o Estripador, ele consegue trazer o Jack o Estripador de volta, né? Aparentemente o professor é um, o Jack o Estripador é outro, ou o Jack o Estripador baixou no corpo do professor, só que baixou tão bem que tem uma hora que a gente vê, então, o Tom Savini lá nos 2, 3 minutos finais, que é claro que ele vai pegar, querer matar quem? Adivinha quem? A namorada do aluninho, né? E ele vai, como eles não tinham dinheiro para ter uma daquelas capas, cloak, que chama, aqueles casacos típicos, né, do século XIX, é uma capa, então parece que é o Drácula. E, né, e parece que é o Drácula. E o Tom Savini tá divertido até, porque a gente que é fã de Sexta-feira 13 gosta do Tom Savini, a gente já tá predisposto a gostar do Tom Savini, né? Mas ele é o Jack o Estripador, ressurreto, né? Ele é ressuscitado, só que ele fala com um sotaque americano contemporâneo de 1985, né? Nada de falar sotaque como ele teria lá em Whitechapel. E aí matam ele. Mas é tudo tão sem graça, tudo tão assim, bobo, e 1 hora e 42 minutos não vale de jeito nenhum. Pode ser que tenha algum vídeo no YouTube que tenha o pedacinho do Tom Savini. Mas se você quiser, por exemplo, pegar só o Tom Savini no filme, é só você ir bem no final do vídeo, lá, vai 1 hora e 42. Vai lá 1 hora e 35, não sei o que, no vídeo que tem no YouTube. Fica esperando que o Tom Savini vai aparecer. Você vai, né, vendo. Quando aparecer alguém que parece o Conde Drácula, do Christopher Lee, com bigode e tudo, o Conde Drácula parecia o Magnum Private Eye. Aí você vai ver o Tom Savini ali, blá blá blá, se não tiver. Mas assim, sei lá, nem para isso vale a pena, porque, né?
os fãs de Tom Savini, assim, são muito poucos, eu imagino. Eu vi porque eu tô fazendo essa coisa, passeio por esses slashers, né? Bem desconhecidos, bem sub, né? Então, não, ele não tem qualidade redentora nenhuma. Tanto é que consta que quando havia, ainda hoje não sei se acontece, mas existem muitas convenções, né? De fãs de horror nos Estados Unidos há muito tempo. Canadá, até aqui no Brasil, né? Tem hoje em dia esses reunião de filme de horror, tudo. Diz que o Tom Savini às vezes se ajoelhava pedindo desculpas para os fãs por ter participado disso. Até onde eu saiba, os efeitos especiais do filme, que são, para a época, como eu falei, gorentos, né? Eles não são da mão do Tom Savini. Até porque, como eu falei, né? É assim, abre um negócio e tira. Ou passa a faca assim. Você não tem outra coisa. Não tem mortes criativas, porque não tinha dinheiro. Né? Não tinha dinheiro, não tinha talento. Né? E aí, assim, quando você não tem essas duas coisas, e você tá fadado a ter um filme que não tem qualidade redentora, né? The Reaper merece ficar assim bem esquecido mesmo. E olha, soube que foi lançado nos Estados Unidos. Acho que é aquela Vinegar Syndrome lá. Tem uma editora de DVDs, sei lá, Blu-ray, aqueles selos que eles falam boutique, né? Que lançou isso, tem faixa de áudio comentada do diretor, de um monte de gente, né? Ou seja, tem mercado, é nichado, mas tem para esse tipo de filme, né? Eu acabo sendo parte do mercado desde que eu não preciso gastar dinheiro com eles. Por isso que eu vi no YouTube, que tá ali, de graça, tá? Mas é tedioso. Tchau.